Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Marcelo Martins e nós iremos iniciar agora o 24º vídeo da playlist Windows Server 2019. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre GPO, Group Policy Objects. Vamos ver o que é isso e como funciona. Bom, o nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da história da GPO, bem rapidamente, o que são GPOs, vamos ver as aplicações das GPOs, vamos ver o sistema de hierarquia, como que essas GPOs elas são executadas, a gente vai ver algumas observações importantes e, para finalizar, a gente vai aprender a criar uma GPO. As GPOs elas surgiram a partir do Windows 2000 Server e elas passaram a ser conhecidas como GPO e restritas a serem aplicadas a servidores e clientes que fazem parte de um domínio do Active Directory. As GPOs elas só existem em ambientes de servidores, que funcionam sob o gerenciamento de um Active Directory. Mas o que são, na realidade, GPOs? As GPOs elas formam um conjunto de configurações que permite que você personalize diversos recursos aos usuários e aos computadores em um ambiente de domínio do Active Directory. É possível também criar configurações de política de grupos que afetam apenas um computador ou um usuário, e também diversos grupos de computadores e diversos grupos de usuários, dentro de um domínio, dentro de um site ou até mesmo dentro de uma unidade organizacional. A palavra-chave que define GPO é automação, pois com poucos cliques o administrador da rede ele consegue aplicar regras para um grande número de usuários ou até mesmo de equipamentos. As GPOs elas se aplicam tanto a usuários quanto a computadores. As políticas de usuário, elas são políticas associadas a uma conta de um usuário. Elas são configuradas na opção Configurações do usuário do console do editor de gerenciamento de diretivas de grupo. E elas são aplicadas quando o usuário faz o logon no domínio. Já as políticas de computadores, elas são configuradas através da opção Configurações de computadores e elas são aplicadas sempre que um computador é inicializado. O tempo básico de atualização de uma nova GPO é aproximadamente 15 minutos ou até mais. Ou seja, quando você cria uma GPO, para ela ficar ativa em toda a rede, leva mais ou menos de 15 minutos a mais. Mas existe um comando que a gente pode acessar o prompt de comandos do CMD do servidor, a gente pode digitar o comando gpupdate espaço /force. Quando a gente digita esse comando, a gente antecipa a aplicação de uma GPO e ela passa a funcionar naquele momento que a gente aplicou a própria GPO. Então é importante, caso você queira fazer um teste rápido e que essa GPO funcione imediatamente, você pode usar o comando gpupdate/force no servidor. Toda GPO ela funciona em um sistema de hierarquia, ou seja, quando uma GPO é criada, elas obedecem um sistema de hierarquia onde elas são executadas em uma sequência. Tá? Existem 3 sequências de execução de uma GPO. Ou seja, quando eu crio uma GPO para um site, esse é o primeiro nível de execução, ou seja, ela é executada em primeiro lugar. O segundo nível de execução é quando a GPO ela está associada a um domínio. Ou seja, se eu criar uma GPO, aplicar no domínio e criar numa unidade organizacional, a GPO que está aplicada no domínio ela vai ser executada primeira, pois ela está no segundo nível de hierarquia para ser executada. E o último nível de execução, ela é destinada, ela é aplicada em uma unidade organizacional. Esse é o terceiro e último nível de execução. Sendo que o primeiro nível, a GPO, ela é aplicada a uma unidade pai, e por último, ela é aplicada quando ela é associada a uma unidade organizacional filha. Dentro de uma unidade organizacional, nós podemos ter várias GPOs. Eu posso criar mais de uma GPO e aplicá-la dentro de uma unidade organizacional. A procedência é a ordem de execução dessa GPO dentro dessa unidade organizacional. Ou seja, qual a GPO que vai ser executada em primeiro e quais as GPOs que vão ser executadas subsequente.
O link order é a sequência de execução da GPO dentro de uma unidade organizacional. As GPOs que têm o link order menor, elas são executadas primeiro. E as GPOs que têm o link order maior, elas são executadas subsequentemente. Caso eu precise fazer alguma alteração nessa ordem de execução, é só fazer a troca aqui desses link order. Como é que eu faço isso? Aqui vocês podem observar que a gente tem um botão de antecipar ou atrasar esse link order. Então é só selecionar o link order que eu quero adiantar ou atrasar e vir aqui nesses botões aqui de comando, esses botões de seta, e fazer a alteração desse link order para que essa GPO seja executada antes de uma outra GPO. Agora a gente vai ver algumas informações importantes sobre a GPO. Toda GPO que você cria, ela é gravada em uma estrutura de pastas e arquivos. A gente não precisa criar isso. Quando você instala o Windows Server, essa estrutura de pasta hierarquicamente dividida, ela já é criada automaticamente. Então, toda GPO que você cria, seja ela para equipamento ou para usuário, ela vai ficar armazenada dentro desses containers, onde a primeira pasta é o Windows, sysvol, domínio e a pasta policy por último. Então, todas as GPOs que forem criadas vão estar armazenadas ali. As informações gravadas na pasta sysvol, elas são chamadas de modelos de GPO. Oficialmente, elas são conhecidas como Group Policy Templates, as GPTs. A gente já falou anteriormente que para criar uma GPO, ela precisa de aproximadamente 15 minutos ou mais para começar a funcionar. Então, caso a gente queira antecipar essa execução, a gente vai usar lá no prompt de comandos, o CMD, o comando gpupdate/force. Esse comando vai fazer com que essa GPO seja executada imediatamente. Para uma GPO de computador funcionar, ela precisa que o computador seja reiniciado caso ele esteja ligado. Se ele estiver desligado, é só ligar normalmente que a GPO passa a funcionar. Já uma GPO de usuário, para ela funcionar, ela precisa que esse usuário faça o logon no domínio. E o mesmo comando gpupdate/force, para acelerar o funcionamento da GPO, ele serve tanto para a criação de uma GPO para usuário, quanto para a criação de uma GPO para equipamento. Agora a gente vai ver como que a gente cria uma GPO. Existem duas formas, duas alternativas. Então você vai escolher qual alternativa se encaixa melhor para você. A alternativa 1 e logo em seguida a gente vai falar da alternativa 2. Então a primeira alternativa, a gente vai no menu Ferramentas, a gente vai na opção Gerenciamento de Políticas de Grupo, depois a gente vai expandir a floresta, expandir o domínio logo em seguida. A gente vai acessar o container Objetos de Política de Grupo. Com o botão direito do mouse, a gente vai clicar sobre esse container, Objetos Política de Grupo. A gente vai selecionar a aba Novo. A gente, em seguida, precisa dar um nome para essa GPO, para que ela se aplica, para que você está criando essa GPO. Logo em seguida, a gente vai selecionar aonde essa GPO vai ser aplicada. Se vai ser aplicada no domínio, se ela vai ser aplicada exclusivamente em uma unidade organizacional. Então, você vai selecionar o local de aplicação da GPO. Clica com o botão direito sobre esse local, você vai acessar a opção Vincular com uma GPO existente e em seguida, para finalizar, você vai selecionar a GPO que você criou, que você quer aplicar naquele OU ou naquele domínio. Pressionou OK, a GPO já está criada. A gente vai precisar, logo em seguida, criar o comando que essa GPO vai executar, mas a gente vai ver isso depois. Vamos ver agora a segunda alternativa. A segunda forma de você criar uma GPO, aqui vocês podem notar que é bem parecido com o primeiro, da primeira alternativa. Vai lá no menu Ferramentas, acessa a opção Gerenciamento de Política de Grupo, expandir a floresta, expandir o domínio. O que vai mudar vai ser aqui embaixo. Antes de ir no container exclusivo para GPO, a gente pode selecionar direto o domínio ou selecionar direto a unidade organizacional que você quer aplicar essa GPO. Depois que você selecionou esse local onde vai ser aplicado, basta você clicar com o botão direito sobre esse domínio ou sobre essa unidade organizacional. Você vai na opção Criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Depois que você selecionou essa opção de criar uma GPO, basta digitar o nome dessa política de grupo e pressionar o botão OK.
Para finalizar, pessoal, nós vamos criar em sequência 3 vídeos. A gente vai aprender a bloquear o acesso ao painel de controle. Depois, em seguida, eu vou ter um outro vídeo ensinando vocês a bloquear o acesso ao prompt de comandos. E logo em seguida também nós teremos um outro vídeo onde vocês vão aprender a bloquear a execução de alguns aplicativos. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Não percam os próximos vídeos, pois a gente vai aprender a inserir os comandos dentro da GPO. Eu peço que, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, pois ajuda bastante o nosso trabalho. E não esqueçam também de ativar o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.